nosso canal aqui da base Somos Teu Time. Meu nome é Felipe. Eu sou o Daniel, muito prazer. E nós estamos aqui para falar sobre a lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui com a lição Libertação, o quarto trimestre de 2020. E nós hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, né? Que seria a construção do templo e você. Vamos começar então com o texto-chave. Vou passar aqui. Esdras 5:11. Somos servos do Deus vivo dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Interessante que a gente pode parar para pensar aqui que isso foi uma resposta, né? A gente pode ver que não tem nenhum contexto atrás aqui explicando o texto, mas mais para frente vocês vão perceber isso, que isso foi uma resposta dos líderes lá do povo judeu a um povo que a gente vai explicar mais pra frente, né? Sem spoiler. Sem spoiler. Então já prepara a caneta, o caderno para poder notar que essas coisas são muito importantes. Já vai deixando seus comentários, suas dúvidas e também, claro, se inscrevendo no nosso canal. Então, vamos pra frente. Ativa as notificações também. Nós podemos estar percebendo que o povo estava saindo, vamos pegar na ordem aqui, o povo judeu estava cativo, estavam saindo da Babilônia. Que foi a última lição que a gente estudou, inclusive, né? Vocês estudaram na base de vocês, professor de vocês. Isso. E estava voltando da terra deles, que era Jerusalém, certo? Então, eles chegaram para construir o templo, reconstruir o templo ali. O povo estava muito feliz, inclusive 50 mil judeus se disponibilizaram para poder reconstruir o templo. Olha só que maravilha, né? E nós podemos perceber que depois que eles começaram a construir o templo, o povinho aqui, ó, os samaritanos, eles se ofereceram para ajudar a reconstruir o templo, né? Que bendito seria, né? Você está lá precisando de uma ajuda e chega um povo te ajudar. O antigo povo de Israel também. O antigo povo de Israel. Seus irmãos. E, inclusive, outros povos se ofereceram para ajudar a reconstruir o templo. Mas, uma coisa a gente pode parar para pensar. Os samaritanos, eles eram povos idólatras. Só que ele era um povo idólatra que usava uma desculpinha para falar assim: não, a gente adora esses ídolos aqui porque isso nos faz se lembrar de Deus. Então, o povo samaritano era um povo que não era confiável. E como havia dito lá, Deus ele avisou Moisés para que o povo de Israel não possa se misturar com outros povos. Não é isso mesmo? Exatamente. E quais seriam as consequências disso? As consequências a gente pode ver pelo próprio povo de Samaria que se perdeu, pelo próprio povo de Judá que estava... Por que eles estavam em cativeiro na Babilônia? Porque eles tinham se misturado com outros povos. Exatamente. Agora imagina, você fica 70 anos fora de casa. Tá certo que Babilônia deveria ser uma cidade muito bonita. Muito bonita e tal, né? Com certeza. Mas de todo jeito, você era cativo lá, entendeu? Aí depois você volta, você passa 70 anos sofrendo por causa de um pecado. Aí você volta a cometer o mesmo pecado. Imagina, né? Então o povo judeu já estava ciente de que se ele se misturasse com aquele povo, futuramente os descendentes dele teriam relações com aquelas pessoas. Então, inclusive, aqui na página 241, lá na primeira parte, a intensa oposição fracassa. Se vocês observarem, no terceiro parágrafo, tem uma parte lá que diz assim: mas se os líderes judeus tivessem aceitado essa oferta, ou seja, a ajuda dos samaritanos e de outros povos, teriam aberto uma porta para a idolatria. Eles perceberam que os samaritanos não estavam sendo sinceros. Olha que coisa interessante a gente parar para observar. O pior inimigo que a gente pode ter hoje, que a gente tem que ficar em alerta, é aquele inimigo que não é aquele que se declara contra Deus, não é aquele que fala que é contra, mas sim aquele que vem com palavras mansas, que acaba comovendo a pessoa e isso vai te moldando aos poucos. Então por isso que o cristão ele tem que estar sempre o quê? Em alerta, não é verdade? Manter os alertas ligados e estar sempre em oração e vigiar, porque é uma coisa assim complicada. Então vamos adiante. E outra coisa que chama a atenção, sabe o que é? Os judeus sentiram a pressão. Sentiram a pressão? Eles sentiram a pressão. Verdade. E eles cederam uma parte do tempo, entendeu? Verdade, com certeza. A gente vai ver isso mais pra frente, que o povo, Zorobabel, e inclusive teve um outro que era Josué, exatamente, desculpe. Zorobabel e Josué, eles eram os líderes desse povo judeu, 50 mil judeus, eles estavam liderando eles. E quando os samaritanos veio pedir ajuda para eles, os líderes agiram de maneira sábia. Eles rejeitaram a ajuda, falando que não, Deus falou que a gente deve construir isso aqui e a gente vai construir isso daqui.
Mas o povo samaritano começou a desconfiar. Eles ficaram pensando, mas será que eles têm autorização mesmo para estar fazendo isso aqui? Eu acho que não, hein? Eles começaram a criar dúvidas a respeito disso. Inclusive, o capítulo ele vem trazendo sobre a proteção contra as influências sutis. O povo de Deus ele deve e tem que estar sempre em alerta, observando minuciosamente qualquer coisa que possa tirar ele do caminho de Deus. E é uma coisa interessante a gente parar para pensar como o povo não teve necessidade nenhuma, o povo samaritano, de entrar lá e causar a destruição. Eles mesmos, apenas com a palavra, conseguiram desanimar o povo judeu, que a gente já viu mais pra frente. Exatamente, mas a gente consegue ver também exemplo de duas formas que os samaritanos conseguiram. Porque teve essa que foi interna, eles chegaram e desanimaram os judeus, mas também se você pegar Esdras 4, chamou muita atenção porque você vê uma lista enorme de povos que eram inimigos de Judá. E você vê que todos eles pegaram o histórico de Jerusalém, de Judá, né? Porque, vocês disseram, não é um histórico muito bom que a cidade tinha, né? Sim. E mandaram pro pessoal lá da Média e da Pérsia, falando que eles sempre foram rebeldes contra outros povos, que eles sempre arranjaram guerras, que eles sempre estão envolvidos com outros povos enfim. E isso também prejudicou muito as relações de Judá com os outros países. Exatamente. Porque pode ter desmotivado também. Tem uma coisa interessante que os samaritanos eles ficaram tão enciumados com o povo judeu que eles pagaram, como é que chama aqui no livro? O livro chama de funcionários. Pessoas que você arruma na rua para poder estar criticando o povo, falando. Vamos colocar na questão, usar um exemplo aqui, lá de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, o que teve lá? Teve aquele povo que. Exatamente, o povo estava rindo, falando: Noé, isso aí não vai dar certo, não vai chover, não, rapaz, fica tranquilo. Isso é praticamente quase a mesma coisa que aconteceu com o povo de Deus quando estava reconstruindo o templo. E é isso que vai acontecer conosco também, né? Exatamente, tem que ficar sempre em alerta. Já acontece em alguns casos. Exato. Uma coisa interessante que a gente tem que parar para pensar é como estava a situação na mente de Ciro. Ciro é o que estava governando na época, ele estava dominando tudo ali. Então, Satanás e seus anjos, eles estavam fazendo de tudo para conquistar a mente de Ciro para o quê? Desviar e fazer com que os planos de Deus não se cumpram. Então, Ciro estava governando, Satanás ele começou a instigar a mente de Ciro para que ele desenvolvesse algo de alguma forma que atrapalhasse a reconstrução do templo. Porque ele não queria, de forma alguma, Satanás não gostaria que o templo fosse reconstruído. Então, o livro de lição vem trazendo aqui que Miguel, ele foi um anjo que estava... Gabriel foi um anjo que estava atuando ali contra os anjos de Satanás e ele também. E isso estava sendo uma luta na mente de Ciro. Eu fico imaginando como é que Ciro deve ter se sentido. Mas quando os anjos malignos estavam quase vencendo, ele lutou durante 21 dias, 3 semanas. Quando os anjos estavam quase vencendo, Miguel, quem que é Miguel na Bíblia? O próprio Jesus. O próprio Jesus veio e venceu a batalha. Graças a Deus, a mente de Ciro não foi corrompida. Ciro continuou com o mesmo pensamento. Exato, tanto é que Ciro deixou o povo ir. Exatamente. Mas o que aconteceu com Ciro pouco tempo depois? Ele, infelizmente, morreu durante uma investida militar contra tribos rebeldes. Exatamente, ele morreu durante uma operação militar. Foi trágico. Logo após isso, o povo judeu, durante o reinado de Ciro, enquanto eles tinham oportunidade para construir, o que estava acontecendo? O povo estava sendo ainda perturbado pelo aquele povo que os samaritanos estavam colocando lá em cima deles. Então, eles estavam muito desanimados. Inclusive, a parte que mais desmoronou eles foi quando a pedra fundamental que foi colocada no seu lugar. O povo que estava na época de Salomão, que viram o templo antigo, eles se sentiram muito tristes, pensando assim: puxa, o primeiro templo era tão bonito, nossa, que agora esse daqui não parece a mesma coisa, não é a mesma coisa. Isso fez com que os outros povos que estavam reconstruindo o templo começassem a ficar desanimados. Puxa, não é a mesma coisa, não é isso que a gente estava, sabe, a gente desviou. Então eles pensaram muito no antigo, as coisas para trás, E é interessante parar para pensar que o povo, eles estavam mais animados, o povo que estava animado, eles pararam para pensar que o que eles mais esperavam é que ver logo ali, Deus, ele, como é que eu posso dizer lá? Quando Deus ele se manifestava no templo, Deus ele enchia, a bênção dele enchia o templo. Então é isso que o povo judeu mais estava esperando, por isso que dava ânimo para eles. Mas, continuando aqui,
Depois que Ciro morreu na guerra lá, né, na invasão lá que ele fez militar, um outro rei, um rei curto, ele tem um período entre o rei Ciro e o rei Dário. Vieram 2 reis, foi aí o Cambises. Na época de Cambises, o reino já estava assim, a reconstrução do templo já estava meio quase caindo, sabe? Tava aquela coisa assim, cambaleando e tal. Aí veio, aqui que o livro chama de impostor Emerges. Emerges foi um outro rei, na qual os samaritanos, esse povo aqui, eles conseguiram influenciar a mente de Emerges, e Emerges decretou que não poderia mais reconstruir o templo. Parando para pensar, o povo já estava desanimado, o povo já estava querendo reconstruir o templo, e aí ainda vem um decreto falando para não construir o templo. Olha só que coisa, né? É como se... como é que eu posso dizer? Você já não estava querendo fazer aquilo e você recebe uma influência e fala, poxa, agora não vou fazer mais nada. E o que aconteceu, Felipe, depois que o povo decretou lá, falou assim, tá, todo mundo some daqui, não quero que ninguém venha aqui reconstruir o templo. Então, o povo acabou desanimando. Tá, foi o que você falou, os caras já não estavam muito afim, né? Sim. Imagina, deve cansar também construir um templo, né, por favor. E aí, depois, você comentou, né, que o Templo de Salomão é uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo antigo, né? Isso qualquer pessoa, assim, qualquer Ele era ouro, imagina, que coisa linda que deveria ser. É claro, Salomão era a pessoa mais rica do mundo, entendeu? Imagina. Mais inteligente. Mais inteligente, né? O cara era um cara, entendeu? E aí depois, imagina, sei lá, um velhinho que viu o Templo de Salomão, viu o Templo de Salomão sendo construído, não, né? Destruído. Sim. Aí ele volta e vê aquele templo não tão bonito assim. Isso deve ter desanimado. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a viver tranquilamente a vida deles. Eles começaram a se focar na vida deles, começaram a focar em bens e começaram a deixar de lado o templo. Exatamente. O povo, ou seja, foram para suas casas, todo mundo foi para o seu lugar e ninguém mais trabalhou na reconstrução do templo. Aqui no livro fala que o templo ficou parado durante 1 ano, ficou praticamente abandonado, né? E Deus, ele tinha dado tantos frutos do campo, Deus ele tinha abençoado esse povo, que Deus ele olhou para aquilo e falou assim, não acredito que eles estão fazendo isso, eu dei tantas bênçãos para ele, eu mandei a chuva, eu mandei o sol, eu mandei isso, e o povo ainda não me obedece. O que Deus fez? Então Deus mandou uma seca. Essa seca, ela deixou muitas pessoas ali na miséria, porque foi algo assim tenso. O povo judeu, eles abandonaram a reconstrução do templo porque eles estavam com medo de perder aquilo que eles tinham, ou seja, os bens materiais. Mas o que eles mais temiam acabou acontecendo com eles, porque eles justamente não seguiram o caminho de Deus. Exato. Inclusive até Ellen White fala aí que havia obstáculos, sempre houve obstáculos. Com certeza. Mas o que aconteceu? No começo eles seguiram a Deus. Tava dando certo. Depois eles desistiram. Foi isso. Se Deu errado. Exato. Depois quando eles voltaram, que o Daniel vai falar aqui sobre os profetas, sobre o sacerdote, e que eles começaram a escutar quando Dario entrou no reino e falou, não, vocês vão construir isso, eu vou dar dinheiro para vocês construir. O cara tava tirando dinheiro dele pra dar pra... Olha, que coisa, né, cara? Mas você tirou do próprio bolso pra fazer o rei falou... Até porque a Pérsia era uma nação, digamos, pacífica. Pacífica, exatamente. Aí eu pensei, nossa, mas dominou o mundo de forma pacífica? Não, exatamente. Enfim, o que acontece? Ele ia lá te dominar, só que ele não te levava escravo. Assim, ó, a gente te dominou, agora a gente manda em você. Você segue algumas coisas que a gente falar, mas você vive toda em paz. Você adora o que você quiser, você faz o que você quiser, só não se rebelde. Era isso a ordem dos Medos e Persas. Medos e Persas, exatamente. E também, claro, eles tinham a lei dos Medos e Persas era aquela lei imutabilidade, assim. Então, se eles falavam algo, tinha que ser aquilo pro resto da vida. Tanto é que foi isso que aconteceu com Daniel na Copa dos Leões. Exatamente. Que o rei era amigo de Daniel, o rei não queria que Daniel fosse, mas ele assinou lá que quem fizesse oração contra Deus fosse, iria morrer. Então ele teve que fazer. Tanto é que o que ele fez? Ele fez outra lei, anulando a obrigando a adorar Deus verdadeiro. Exatamente. Você vê como é que Deus ele dá aquele contorno assim, e fala assim, opa, eu tô no contorno. É interessante a gente parar pra observar isso. Mas a gente tem que voltar, senão a gente... Vamos voltar na história agora. Continuando, então vamos lá. O povo estava na miséria, o povo estava desanimado, estava na seca, morrendo de fome. A construção do templo quase desabando de novo, porque ninguém estava indo lá de novo para reconstruir nem nada.
E o que aconteceu então? Deus ele mandou 2 profetas, Zacarias e Ageu. 2 profetas que estavam ali para justamente alertar o povo e falar, colocar-se e falar: pô, vocês estão na miséria porque vocês não ouviram a palavra de Deus. Então é isso que o povo, Ageu e Zacarias, que são os 2 profetas, eles vão ir. Inclusive, tem aqui uma parte, lá na página 244 do livro dos Ungidos, lá no finalzinho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele fala assim, aqui tem uma parte de Ageu, ele está falando com o povo de Israel. Ageu fez a eles uma pergunta direta: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ou seja, Deus ele falando, é justo vocês ficarem nas casas de vocês e o meu templo lá parado, sendo quase destruído de novo? Então, eles falam assim: o desejo de fugir da pobreza, né, diz ali a Ageu, os levou a negligenciar o templo, mas essa negligência trouxe sobre vocês justamente aquilo que vocês temiam tanto. Olha só que coisa, né? Por isso que vale a pena a gente seguir a palavra de Deus, seguir a Deus, e isso é o maior propósito dele também para nós. E Ageu ele continua falando assim para o povo: vejam aonde os seus caminhos o levaram, subam ao monte para trazer madeira, construam o templo que eu me alegre, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus dizendo, que coisa incrível, Deus ele animando o seu povo, falando: povo, vai, sobe, construa, que eu vou estar com vocês, para que eu habite no meio de vocês. E ele continua dizendo ainda, coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu sou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Então Deus ele fala assim: eu estou com vocês, construam um templo que eu vou estar ali ajudando. E é uma coisa incrível que o povo de Deus se animou novamente. Depois de uma mensagem dessa. Claro, né? E Deus justamente ele foi avante. E é interessante parar para pensar que na segunda vez que eles estavam reconstruindo o templo de novo, o povo foi lá de novo perguntar: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos reconstruindo o templo porque Deus mandou a gente fazer isso e a gente vai cumprir. Que é o texto-chave da semana. Inclusive, o povo que foram lá perguntar para eles lembraram o rei Dário a respeito daquela lei que tinha dito lá. Você lembra que o rei Ciro ele decretou que as pessoas deveriam, a construção do templo deveria ser feita, mas aquele que mudasse aquela lei ou aquela pessoa que impedisse aquilo, a mão de Deus cairia sobre essa pessoa. Exatamente. Se vocês verem no capítulo 6, você vê uma coisa que eu acho muito interessante nessas leis antigas, assim, de reis, principalmente da Bíblia, você vê, tipo, dificilmente é uma lei que tem brecha, entendeu? Sim. Por exemplo, Nabucodonosor. Num dia ele mandava erguer e adorar ele. No outro dia não, no outro dia era para adorar só Deus, entendeu? E Ciro foi a mesma coisa. Exatamente. Ciro não, Dario primeiro. Dario. Com Daniel. E aí a gente vai pro capítulo 6 e a gente vê também Dario falando sobre a construção do templo. Foi o que eu falei, ele falou que era para tirar o dinheiro, os impostos recolhidos eram para mandar para lá, o dinheiro que saía das fazendas era para mandar para o templo, e ele falou que quem ameaçasse tocar naquilo, ele fala não lembro exatamente, mas ele ia pegar um pedaço da casa da pessoa e ia fincar a pessoa. Exatamente, tá falando aqui, ó. O cara ameaçou empalar o cara que ameaçasse tocar no povo de Israel, no povo de Judá, desculpa, enquanto eles tentavam construir o templo. Exatamente, tem uma declaração linda, aqui fala-se no livro lá dos Ungidos, né? Na página 246, no terceiro parágrafo, fala assim: o rei decretou ainda que se alguém de alguma maneira tentasse alterar o decreto, sofreria severos castigos, e concluiu com uma incrível afirmação: e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Né? Você pode perceber que declaração linda, né? E ele nem era, olha só que coisa incrível. Ele nem era judeu. Ele não era, entendeu? Mas ele entendeu o poder que Deus tinha. Exatamente. Inclusive ele ficou sabendo da história de Daniel, o rei Dário se envolveu com Daniel. Então Daniel contou para ele o que havia acontecido. E de alguma forma o nome de Deus foi glorificado novamente. Né? E tem uma outra visão, as visões animadoras de Zacarias,
que foi algo sensacional, que acho que fala aqui, ó, deixa eu ver lá no finalzinho, na página 246, no quinto parágrafo, no sexto parágrafo, ele fala assim: Zacarias ouviu o anjo do Senhor perguntar, foi uma visão que Zacarias teve. Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém, da cidade de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Ou seja, o povo estava em cativeiro 70 anos. E Deus estava indignado com o povo porque o povo não ouviu a palavra dele. E o que ele vem dizendo aqui? Então o Senhor respondeu para o anjo, né? E o anjo falou para Zacarias o que Deus falou para ele. O anjo disse assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, estou muito irado contra as nações que se sentem inseguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que eles sofriam. Ou seja, os outros povos estavam oprimindo o povo de Deus, né? E Deus ele passou a ter misericórdia por eles. E aqui ele continua dizendo assim: por isso, assim diz o Senhor, estou voltando para Jerusalém com minha misericórdia, e aí o meu templo será reconstruído. Né? E aí o profeta então ele acabou declarando para o povo, falando assim: o Senhor consolará novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Imagina que alegria que o povo não ficou de ver Deus agindo ali, aos poucos, construindo, Deus voltando a ter sua misericórdia por eles. Deus sempre teve, Deus ele continua amando. E o Zacarias, depois ele continua tendo outra visão, que fala assim que Zacarias depois viu os poderes que dispensaram Judá, Israel e Jerusalém, simbolizados por 4 chifres. Por que são chifres mesmo, Felipe, na profecia? Seriam reinos. Mas eu acho melhor deixar isso aí para a próxima. Exato. Para as próximas lições, porque senão... a gente vai muito longe, né? Uhum. Mas, gente, para concluir, que a gente tem a ideia aqui, vamos voltando um pouquinho. Para concluir a história, né? Porque a gente sempre pode tirar de qualquer história. Eu acho incrível que qualquer história bíblica você consegue tirar alguma coisa para os dias atuais, entendeu? Exato. E a gente vai analisar isso também. Mas enfim, pode concluir aí o contexto. Concluindo então o contexto histórico, depois de tudo que aquele povo passou, pelas lutas que eles passaram, escutaram a voz de Deus, mas também um pouco eles desviaram, voltaram de novo a reconstruir o templo, foram questionados, responderam e Deus esteve com eles. E Deus, ele conclui dizendo para o povo dele, aqui no finalzinho do livro, ele fala assim: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dela serei a sua glória. E que mensagem. Que mensagem. Deus ele vai ser um muro de fogo que vai estar cercando o povo de Israel, ajudando eles, e que ele também tem o mesmo propósito, que a gente pode ver aqui na frente, que vale a pena. Aqui, ó. Não sabemos como o Senhor ajuda, mas de uma coisa nós sabemos: ele jamais falta aos que nele põem sua confiança. E é nisso que a gente entra no como isso pode afetar a nossa vida hoje. Então, eu estou aqui com o meu amigo que vai nos ajudar a compreender um pouquinho a lição. E se apresente para o nosso público. Meu nome é Matheus. Eu vou fechar a lição aqui com umas frases no final, um pensamento. Uhum. E como diz no slide aqui que o Daniel fez, né? Não sabemos como o Senhor ajuda, mas de uma coisa nós sabemos, que ele jamais falta aos que nele põem a sua confiança. Também, claro, em quem confia nele, ele jamais falta. Tem um verso também que eu separei aqui, que fala sobre nós colocarmos os planos sempre à frente, nas mãos de Deus. Está lá em Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E a gente pode tirar uma discussão muito importante, comparar com o povo judeu lá, que eles não sabiam muito bem o que fazer lá, né? Construir o templo, não construir. Eles colocaram na mão de Deus, pediram ajuda, e Deus, como nós vimos na lição, ajudou e deixou tudo certinho, amparou eles, fez da melhor forma possível com que todo mundo saísse ganhando, né? Exatamente. Deus tirou os obstáculos e tudo mais, no fim deu tudo certo. Exatamente. Nós podemos tirar então disso aí, que nós vamos enfrentar obstáculos, mas nós devemos ter Deus vai resolver tudo e... Exatamente. E confiança. Confiança, verdade. Muito obrigado, Matheus, por essa ajuda na compreensão da lição. Nós vamos ficando por aqui então. Antes de concluir, nós gostaríamos de fazer uma oração e... Orar? Sim, pode orar então, Matheus. Então vamos lá. Oremos. Fechamos os olhos aí. Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por mais uma lição aqui que nós tivemos.
eu no finalzinho aqui, o Daniel, o Felipe. Obrigado por nós estarmos aqui, que o Senhor nos abençoe. Também obrigado pelo entendimento da lição, das coisas que nós tiramos delas positivamente. O Senhor nos ajude a seguir tudo que nós ouvimos e o Senhor estará sempre à frente de nós, Deus, nos guiando no que for melhor. É isso que Ele peço e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Que maravilha, então fique com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, suas dúvidas, se você tiver, nós estamos respondendo. E claro, se inscreva no nosso canal e compartilhe. E até semana que vem!